Olá, boa tarde para você. Agora meio-dia e 1 minutinho. Seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera. Aqui o nosso compromisso é sempre com a informação para te deixar por dentro das principais notícias aqui da nossa região sul e também de todo o estado. Vamos ver então o que é destaque na edição desta quarta-feira. Funcionário de um banco é preso em Caldas Novas por desviar cerca de R$800 mil da agência. E a gente vai te mostrar também que as faixas apagadas nas ruas daqui de Itumbiara têm deixado a travessia de pedestres perigosa. E você vai ver também que moradores de Cachoeira Dourada viveram momentos de medo e também de muita tensão. Um incêndio, um canavial chegou bem perto das casas. Um momento de terror, o pessoal tudo correndo de um lado para o outro, criança. O pessoal da usina tentando apagar o fogo, mas não tinha mais jeito, não conseguiu. Foi rápido demais, foi uma coisa assim de minuto. E no nosso quadro No Fim das Contas, a gente fala de financiamento imobiliário. Tem gente que não gosta de pagar aluguel e sonha com a casa própria. Sou bastante conservador e quero ter minha casa própria e poder chegar sossegado. Ele é daqueles que precisa de um teto para chamar de seu. E você vai ver ainda que está rolando em mais uma edição da Feira das Profissões, que está levando vários atendimentos gratuitos à comunidade de Itumbiara. E você já sabe, né? Eu conto com a sua ajuda para fazer o Jornal Anhanguera. Então participa aí com a gente, viu? Pode ser pelo nosso QVT ou também pelo nosso WhatsApp. O número é o 64-98443-6666. Aí você aí de casa pode mandar o seu comentário sobre as nossas reportagens. Se tiver acontecendo, por exemplo, alguma coisa no seu bairro também, alguma coisa diferente, conta aqui pra gente, viu? Se quiser participar da nossa votação da imagem mais linda do dia, então tira sua foto e manda pra cá também. Como eu sempre digo, a sua participação é importante demais para todos nós. Bora junto então que o Jornal Anhanguera desse 11 de setembro tá só começando. Olá, boa tarde para você aí de casa, agora meio-dia e 3 minutinhos. Eu começo essa edição do Jornal Anhanguera falando do caso do funcionário de um banco de Caldas Novas que foi preso nessa terça-feira. Ele é suspeito de desviar cerca de R$800 mil da agência. Com o funcionário do banco, a polícia localizou dinheiro em espécie e diversos cheques. A maioria deles estavam preenchidos com grandes quantias. Parte do dinheiro estava em sacos de lixo escondidos na chácara onde o bancário foi preso. O funcionário tem 49 anos. Segundo a polícia, ele é suspeito de desviar dinheiro da agência. Nessa terça-feira, ele teria trabalhado normalmente durante a manhã e depois saiu dizendo aos colegas de trabalho que havia feito algo de errado. As investigações apuraram que o funcionário fez vários depósitos em branco e também transferiu dinheiro para contas pessoais de uma empresa de turismo e também de terceiros. Parte do valor foi recuperado. Ele subtraiu a quantia de R$90 mil que foi recuperada e, além disso, ele fez movimentações financeiras ilegais, se beneficiando, e essas movimentações totalizaram a importância de quase R$800 mil. O funcionário do banco foi autuado por furto mediante fraude. Ele está sendo autuado em flagrante e, após a conclusão desse procedimento, o autor será encaminhado para a unidade prisional aqui da cidade de Caldas Novas, onde aguardará o fim das investigações policiais. A defesa do bancário disse que o cliente tem 28 anos de serviço no banco, que ele está abalado psicologicamente e que assumiu a responsabilidade, e que os motivos para agir dessa forma serão apurados. Nós entramos em contato com o Banco Bradesco, que ainda não se manifestou. Pois é, como o Emerson disse aí, agora há pouco o Bradesco informou que não vai se pronunciar sobre esse caso também, viu? Está prevista para hoje a segunda e última votação da proposta de emenda que muda o investimento na educação aqui em Goiás. O governo do estado quer também incluir a UEG no orçamento da educação. Com 30 votos a favor e apenas 9 contra, a PEC passou com folga pela primeira votação. Servidores da educação acompanharam tudo das galerias e tentaram, na pressão, influenciar o voto dos deputados. Sem sucesso.
Eles temem que com a aprovação da PEC vão ficar com menos verba. Não paga o PIS, não paga progressões, não paga data base para os administrativos e ainda quer reduzir. É um contrassenso que o governo está fazendo. O deputado Cláudio Meirelles tentou barrar a votação ao entrar na justiça com um mandado de segurança, mas a decisão não saiu a tempo. A proposta de emenda à Constituição quer incluir a Universidade Estadual de Goiás dentro do orçamento obrigatório da educação. Por lei, o Estado tem que investir, no mínimo, 25% do que arrecada com o ensino. Mas a UEG fica de fora desta conta e o governo usa mais 2% do orçamento para bancar a universidade. Somando tudo, o governo tem que gastar 27% do orçamento com a educação. E com a UEG, dentro da despesa obrigatória, passaria a gastar somente 25%. Mas a aprovação da PEC enfrenta resistência aqui na Assembleia porque os servidores têm pressionado os deputados estaduais, inclusive os que apoiam o governo, a votar contra. É que para eles esta proposta reduz a verba para atender a categoria. Um deputado tentou achar outra solução. Apresentou proposta de emenda para tirar a educação da regra que impõe teto de gastos e está em vigor há quase 2 anos. Assim, o governo poderia, legalmente, atender aos pedidos dos professores. E é uma forma também da gente melhorar aí a questão da forma salarial e do pagamento desses profissionais da educação. Nós acompanharemos isso, não fecharemos o diálogo, temos um grande respeito pelo diálogo com o sindicato e eu tenho a certeza que com a seriedade e responsabilidade o governo achará uma solução. A oposição diz que a população perde com essa proposta. É um prejuízo muito grande para o Estado. E o governo agora coloca o EG dentro desse orçamento, se transformando em 23% do orçamento mínimo, mais 2%. Então é matemática, não tem o que se falar. Ele está reduzindo o investimento, está tirando dinheiro da educação. O governo do estado diz que não vai comentar sobre esse assunto. Gente, bora mudar de assunto, né? Falar desse calorão. O que você aí de casa tem feito, viu, para aguentar tanto calor e poeira? Conta pra gente. Deixa eu conversar com o Tiago Costa também para saber dele, que tá lá de fora já ao vivo, inclusive no sol, né, Tiago? E aí, o que você tem feito para amenizar um pouco esse calorão? Boa tarde para você. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. Olha, tá difícil, viu? Esses dias eu até falei que o calor tava de rachar o pequi, expressão aqui de Goiás, mas o pessoal aqui me corrigiu. O calor mesmo tá de rachar mamona, viu? Vim aqui pro sol para passar para vocês como que tá a previsão do tempo aqui para nossa região. E nesse momento, inclusive, eu vou pedir pro José Euripides Tassi mostrar como que tá o céu aqui em Itumbiara. E de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, vai continuar assim, viu? Não tem previsão de chuva para o estado inteiro nos próximos dias, não. Significa nós vamos continuar sofrendo com o calor. E o jeito é tomar bastante líquido, colocar bastante toalha molhada perto da cama, né? Para que a gente tenha pelo menos uma umidade maior para que a gente consiga respirar melhor nesse momento que é tão difícil de tanto calor. Olha, nós separamos também algumas cidades, como a gente faz todos os dias, para mostrar para vocês aí de casa como que vai ficar a previsão do tempo hoje. Vamos lá? A gente começa com Itumbiara, com a temperatura mínima de 23 graus e máxima de 37, como eu disse, sem previsão de chuva, umidade em 28%. Também separamos Buriti Alegre com mínima de 22 graus e máxima de 36, sem possibilidade de chuvas também, né? E a umidade nesse momento em 30%. Nós separamos também a Loândia, temperatura mínima de 18 graus, máxima de 39, 0% de chuva e umidade nesse exato momento em 30%. E por último, o município de Goiatuba, temperatura mínima de 22 graus, máxima de 36, sem possibilidade de chuva e umidade nesse exato momento em 29%. Olha, Gabriela, lembrando que a previsão aí é que, por exemplo, aqui em Itumbiara, a temperatura possa chegar até 39 graus agora nos próximos dias. A tendência é que vá ficando um pouco mais calor daqui até sexta-feira, no sábado. Então a dica é sempre se refrescar, tomar bastante água. E eu volto com você no estúdio, Gabriela. É isso mesmo, né, Tiago? O pessoal estava me atualizando aqui da informação que até final de semana, sábado, pode ser que Itumbiara faça 41, Caldas Novas 40 graus, então é alto demais. E se a gente comparar a tabela de hoje com a de ontem também, a gente já viu aí, já notou que aumentou, né, essa temperatura, então, aqui bastante na nossa região. Então tem que cuidar mesmo, né? Muito obrigada pelas informações e bom trabalho por aí.
E olha só, gente, quando você anda pelas ruas, você costuma respeitar a sinalização? Pois é, essa é uma pergunta para os motoristas e também para os pedestres, viu? É que aqui em Itumbiara muita gente não está respeitando a sinalização, não. É desrespeito para todo lado. Pedestre que passa fora da faixa e motorista que ignora a sinalização. Nessa briga entre quem erra mais, é a segurança no trânsito que está em risco. Nesse trecho da Rua Paranaíba, bem no centro de Itumbiara, os pedestres têm que esperar a boa vontade dos motoristas para conseguirem passar na faixa. O Jonathan pensa 2 vezes antes de se arriscar. Tem que ficar esperando, senão passa por cima, né? E mesmo quando vai passar na faixa, fica com medo? Com medo de atropelar nós, né? O seu Olair também fica preocupado com a situação das faixas na cidade. Eu não confio, né? Eu não confio, mas às vezes para. E tem gente que também não ajuda, viu? Nem sempre é o motorista que está errado nessa história. Em pouco tempo de reportagem, a gente conseguiu flagrar várias pessoas ignorando a sinalização e passando fora da faixa. E se não bastasse a falta de consciência de pedestres e motoristas, para piorar, tem a sinalização, que também não ajuda. Ainda na Rua Paranaíba, a sinalização desgastada dá uma forcinha a mais para esse desrespeito. Nesse ponto, a nova faixa de pedestre, por exemplo, está tão apagada quanto a antiga. E aí vira uma confusão só. E o problema é ainda maior em bairros mais distantes do centro da cidade. Aqui onde a gente está, por exemplo, na Avenida Goiatuba, no bairro Social, eu estou em cima do que seria uma faixa. Só que a gente nota que está totalmente apagado, o que confunde demais pedestres e motoristas, colocando todo mundo em risco. Tem essa placa num poste que indica a presença da faixa de pedestres. Mas quando o motorista passa por aqui, fica quase impossível identificar onde essa faixa foi parar. Mesmo com as falhas na sinalização, vale o alerta. O motorista que é flagrado desrespeitando a faixa de pedestres pode ser multado. A infração é uma infração gravíssima, o valor dela é R$ 293,47 e 7 pontos na CNH. E tem dica que vale também para os pedestres. Quando o pedestre for passando a faixa, a primeira coisa que ele tem que ver é sinalizar com a mão para que o condutor do veículo possa identificar que ele vai atravessar na faixa. E de vez, o condutor do veículo acionar o pisca-alerta para que o outro veículo não possa colidir no seu veículo. A promessa da SMT para amenizar parte desse problema é começar a pintura das ruas da cidade ainda nessa semana. Inclusive, aquelas antigas faixas vão ser passadas uma tinta preta por cima, para ficar mais fácil para o pedestre visualizar. É isso aí, todo mundo tem que ajudar e a gente também vai acompanhar essa sinalização que vai ser feita aqui na cidade, né? Bora de participação do pessoal antes do intervalo. O Julio está dizendo que precisa plantar mais árvore em Itumbiara, que tinha que ter mais árvores aqui na cidade. Tá aí a participação dele, né? Falando desse calorão também. Misael de Morrinhos diz que está muito quente por lá, mais de 30 graus, e aí está aproveitando para mandar um abraço aí para toda a família dele, um beijo para todo mundo que está assistindo o Jornal Anhanguera. A gente agradece demais as participações, lembrando que o nosso WhatsApp está para você aí na tela, para você continuar participando aqui com a gente, viu? Pausa rapidinho e no quadro No Fim das Contas a gente fala de financiamento imobiliário. Quem compra um imóvel financiado paga juros mais uma correção chamada TR. Agora foi criada uma outra opção de reajuste das parcelas pelo IPCA, que é o índice que mede a inflação. Assunto que a gente te mostra ainda hoje aqui no Jornal Anhanguera. E já na volta do intervalo nós vamos mostrar que um incêndio de grandes proporções atingiu o entorno do distrito de Almerindonópolis, em Cachoeira Dourada. E olha só, para chamar o nosso primeiro intervalo de hoje, está chegando aí na sua telinha o André Luiz. Ele tem 5 aninhos e é daqui de Itumbiara mesmo, viu? É com você, André. Aqui é André Luiz, Jornal Anhanguera volta já, não sai daí. Agora, meio-dia 18, de volta com o Jornal Anhanguera. E olha só, um incêndio de grandes proporções atingiu o entorno do distrito de Almerindonópolis, em Cachoeira Dourada, aqui no sul do estado. Ninguém ficou ferido, mas no momento do incêndio, muita gente teve que deixar as casas.
Foram momentos de pânico vivido pelos moradores. O fogo atingiu uma grande área de pastagem, matas e canaviais. As chamas chegaram bem perto das residências. Nossa, meu pai do céu. Eu ainda falei pra gente, esses caras aqui vai pegar fogo também. As meninas pegam nessa pra lá. Segundo os moradores, as queimadas na região começaram no domingo. A suspeita é de que o incêndio tem origem criminosa. Nessa propriedade rural, o curral só não pegou fogo porque o dono jogou água em volta. A pastagem foi toda queimada. Ele veio, o vento voltava para um lado, para outro, e a gente prevenindo para esperar, mas esperar sem, como você vai acudir um fogo com o vento daquele ali. Além de queimar a área de pastagem e também algumas matas que ficam aqui perto, os animais são prejudicados com o incêndio. É o caso desse cachorro aqui, ó. Ele fica aqui no curral e ele não conseguiu sair no momento do fogo, acabou queimando as patas e agora está com dificuldade até para se levantar. Esse borracheiro mora ao lado da área atingida e relata um momento de medo ao ver as chamas se aproximarem de casa. Eu achei que ia queimar tudo, que a lavareda passava por cima do barracão, que o vento estava a favor das casas, para cá, para o lado das casas. Cerca de 100 crianças que estavam nessa creche municipal precisaram ser retiradas às pressas, já que a fumaça e o calor ofereciam riscos à saúde. Por aqui, só uma estrada separa o canavial das casas. Um momento de terror, o pessoal tudo correndo de um lado para o outro, criança, o pessoal da usina tentando apagar o fogo, mas não tinha mais jeito, não conseguiu. Foi rápido demais, foi uma coisa assim de minuto. Apesar da dimensão das chamas, ninguém ficou ferido. A área atingida não foi calculada. Na região ainda há focos menores de incêndio, que estão sendo controlados pela brigada de uma das usinas que funcionam na região. A usina Panorama, responsável por parte dessa área queimada, informou que o fogo veio de áreas vizinhas e pode ter origem criminosa. O incêndio foi controlado por caminhões-pipa da usina e ainda não se sabe exatamente aí qual foi a área atingida, o total dessa área. Já a usina SJC, apesar de ter caminhões-pipas trabalhando no controle das chamas, diz que a área não pertence à usina e fica o alerta para todo mundo também, mais esse caso de queimada trazendo risco para tanta gente, né? Mudando de assunto para te mostrar que 3 pessoas foram presas em flagrante tentando aplicar um golpe, viu? Segundo a PM, os suspeitos iam comprar uma máquina anunciada em um site de vendas, mas aí não pagariam pelo produto. A vítima desconfiou e chamou a polícia. O Felipe anunciou uma máquina de costura industrial com um compressor em um site de vendas por R$ 7.200. Um casal se mostrou interessado e tentou fechar negócio. Na hora do pagamento, veio a surpresa. Ele fez um depósito com aquele envelope vazio e aí colocava no banco. Aí, para mim, aparecia que estava depositado, estava em andamento. O Felipe ficou desconfiado porque no aplicativo do banco o depósito não era confirmado e decidiu então esperar para entregar os produtos até o dinheiro cair na conta. Como isso não aconteceu, ele marcou um encontro com os suspeitos e chamou a polícia militar. O casal foi abordado no momento em que tentava levar a máquina e nada do dinheiro cair na conta. O filho da mulher também foi preso. Fez um depósito, o dinheiro ficou pendente na conta, não caía. Depois um segundo depósito que também foi suspenso. E aí, pela expertise da vítima, ela desconfiou da situação. Fizemos a abordagem do autor e esperamos um tempo para ver se o dinheiro entrava na conta ou não. E não entrou. Na casa dos suspeitos, a PM apreendeu 2 TVs, cartões de créditos, 12 celulares e vários chips. Eles não souberam falar da origem desses produtos, não apresentaram nenhuma nota e os produtos foram todos remetidos aqui para a Central de Flagrantes para ser apresentados à Polícia Civil para tomar as medidas cabíveis. Olha só, o Código de Defesa do Consumidor comemora hoje 29 anos. Um dos maiores defensores desse código é a Defensoria Pública, né? E claro, também os PROCONs, que atendem o consumidor em várias situações aí de desrespeito ao código. Para trazer mais informações sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio hoje o advogado do PROCON, daqui de Itumbiara, o Silvani Moreira da Silva. Silvani, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Pois é, vamos falar desse assunto importante, né? 29 anos aí de código, né? O que vocês observam como principais marcos ao longo desse tempo todo? Bom, nesse tempo aí, já um longo, né? 29 anos, a gente percebe que o consumidor, hoje ele está bem mais preparado, já tem conhecimento dos seus direitos. Hoje o consumidor chega no PROCON, ele já sabe apontar o seu direito. Antes ele perguntava, eu tenho direito?
Hoje ele já sabe falar que já tem o direito. Então, é uma grande conquista, né, esse Código de Defesa do Consumidor, onde estão amparados os direitos, né, do consumidor, para que possa equilibrar as relações de consumo, né? A gente lembra que o pessoal de casa pode participar desse nosso bate-papo, mandando perguntas aí, se teve alguma situação envolvendo na hora do consumo ali, se acha que saiu lesado ou não. O Silvani está aqui também para te ajudar, para esclarecer também. Silvani, a gente vê que, por exemplo, está na lei aí também que esse código tem que estar presente nos estabelecimentos, né? Como que vocês notam isso aqui, Itumbiara? Está presente? O pessoal está seguindo essa determinação? Exatamente, trata de uma lei federal, né? Todo estabelecimento comercial tem que ter um exemplar do Código de Direito do Consumidor em fácil acesso. E os fiscais do PROCON sempre estão fiscalizando. Caso não seja colocado esse exemplar à vista, a empresa é penalizada. E aí a gente tem aquelas situações do dia a dia no comércio, né? Por exemplo, a questão do troco, das balinhas, né? O código traz tudo isso também, essas orientações para o consumidor. Também, nesse caso específico, né, o troco ele é um direito do consumidor. Então, se ele optar por receber outra coisa a não ser as moedas, tudo bem. Mas caso ele exija o troco em moedas, ele tem que ser atendido. E tudo isso está lá, né? Silvani, em relação também assim, aos pontos que vocês notam que precisam avançar ainda em relação ao Código do Consumidor, a gente sabe que ele é um exemplo até para outros países, né? Exatamente. Nem todos os casos que chegam ao PROCON, a gente tem competência para estar resolvendo, né? Porque o código existe algumas situações em que é competência do Poder Judiciário. Então, assim, nesse ponto, o PROCON procura intermediar, ajudar o consumidor a estar solucionando esse problema que ocorreu junto a alguma instituição financeira ou a qualquer um fornecedor. E para o PROCON poder agir, conseguir agir da maneira correta, ideal para o consumidor, também tem que reforçar a importância dessa reclamação, né? Que muita gente às vezes deixa de lado, sabe que está lesado em alguma situação e não repassa para vocês, né? Exatamente. O consumidor tem que pensar que, de repente, ele está sendo lesado, mas futuramente outras pessoas também serão. Ao passo que, se é comunicado ao PROCON, o PROCON vai, fiscaliza, determina que se adeque, né, à lei. Então, assim, já é um serviço em prol da comunidade. E o que hoje tem mais de reclamação lá? A gente vê que sempre vocês estão fazendo pesquisas, atualizando aí esses levantamentos, né? O que você destaca como principal queixa do consumidor hoje? Bom, são problemas que mudam, né? Dependendo da época. Hoje nós temos muitas reclamações com relação a fornecimento de energia elétrica, temos também com essas operadoras de cartão de crédito, com telefonias. Então, assim, o leque é grande de reclamações. Uma pesquisa que vocês soltaram recentemente falando dessa quantidade de pessoas mais idosos, né, que passaram a reclamar, começaram a ver que vocês são um suporte muito importante para eles. É muito importante, principalmente esses aposentados, idosos, com relação a empréstimos que surgem descontando os seus benefícios e muitas das vezes eles desconhecem a origem. Então, nos procurando lá, um grande número de pessoas, a gente consegue, na maioria dos casos, que eles sejam restituídos desses valores que foram cobrados indevidamente. Silvani, por enquanto, obrigada, viu? Lembrando que o pessoal de casa pode participar mandando pergunta e eu convido o senhor a continuar com a gente por aqui. Ok, estamos à disposição. Obrigada por enquanto, viu? Gente, bora mudar de assunto, falar de coisa bonita por aqui também. Hora de conferir as nossas imagens lindas, né, que a gente recebe de vocês aí de casa para a nossa votação da imagem do dia. Eu vou começar hoje com a imagem enviada pela Vanusa Garcia. A Vanusa contou pra gente que essa imagem aí foi feita na Fazenda Chapada, que fica próxima ao Grupinho, em Caldas Novas. Quando ela fez esse registro aí pra gente, ela disse que estava passeando com a família e tirou essa foto, então, desse momento de lazer dela e de todo mundo. Valeu, viu? Muito obrigada. Tem uma outra imagem que foi feita agora pelo Zé Pequeno. Olha só que linda essa foto também. Ele fez esse registro aí do pôr do sol na antiga estrada de Cachoeira Dourada. Ficou muito lindo, né? O céu deu um charme aí nesse registro dele. A gente agradece demais a participação também. Tem uma outra que chegou aqui para a nossa votação do dia e tem gente que estava bem tranquila, olha só, aí no momento que fez essa imagem, né? A foto é da Vanessa Souto, que mora no bairro Norma Gibaldi. Ela disse que estava na represa de Centralina por esses dias, curtindo a folguinha, então.
e fez o registro. Valeu também a Vanessa pela participação. E para encerrar de hoje, a nossa votação de hoje, essa imagem aí que a gente está vendo agora, que foi uma foto feita na represa de Furnas. Voltou, né? O dono da foto é o Ítalo. Ele disse que mora aqui em Itumbiara mesmo e esse pôr do sol foi na represa, então, com esse cenário todo amarelado, né? Muito bacana. Valeu demais a todos pelas participações. A gente sempre tem que escolher um, infelizmente, só uma, né? Hoje a minha escolhida é do Zé Pequeno aqui, que eu gostei demais ali, a foto que ele fez na antiga estrada de Cachoeira Dourada. Agora a gente vai para a nossa votação com o pessoal ali dentro também, e aí eu vou conferir com os meninos e a gente volta com o resultado de hoje ainda, viu? Antes de mais uma pausa, mais um intervalo, tem muita participação chegando aqui pra gente. O pessoal está comentando sobre a reportagem da faixa de pedestre, a Maria Cacilda. Boa tarde, Gabi. Aqui em Itumbiara a gente não pode confiar em faixa, eles passam por cima. Ela disse que já perdeu uma tia, assim, olha que situação, e ela não confia justamente por conta desse acidente já envolvendo pessoas na família dela. Tem também aqui o Carlos do Zenon Borges, falando da faixa de pedestre aqui em Itumbiara, se fosse multar não fica um sem multa, ninguém para e o pedestre passa em cima da faixa, eu já vi isso muito acontecendo, a pessoa tentando passar e os carros não parando. Tem mais mensagem aqui, o Edson diz que discorda quando a gente diz que precisa acionar o pisca-alerta nas faixas de pedestres, que é só ter educação e respeito. No caso aqui, Edson, a orientação dele era ligar o pisca-alerta só para sinalizar o veículo que vem atrás, que às vezes, como as pessoas não têm o costume de respeitar essa faixa, a pessoa para alguém passar e vem um carro atrás e bate. Então, além ali do problema de bater o veículo, pode ainda atingir quem está na faixa. Então, é só uma orientação mesmo para usar esse pisca-alerta para sinalizar quem está atrás, viu? Tem aqui o Davi, tem vezes que a gente acena com a mão e os carros e motos não param de jeito nenhum. Mensagem do Davi daqui de Itumbiara. E para fechar essa rodada, o Wagner, do Jardim Europa, diz que fica muito difícil transitar pela cidade sem sinalização, que no bairro Jardim Europa, onde ele mora, não tem nenhuma sinalização de trânsito. E ele fica pensando como é que ficam aí os cadeirantes, né, que já sofrem muito pela dificuldade de andar. Cadeirante, idoso, né, realmente o pessoal aí que transita, né, com carrinho de bebê também tem muita dificuldade, tá aí, então, as participações de todos vocês, lembrando que a sua mensagem pode ser enviada pelo nosso WhatsApp também, viu? Pausa rapidinho e ainda nessa edição você vai ver como está sendo aí a terceira edição da Feira das Profissões, que está levando vários atendimentos gratuitos para toda a comunidade de Itumbiara. E na volta do intervalo a gente tem um quadro No Fim das Contas, que hoje fala de financiamento imobiliário. Quem compra um imóvel financiado paga juros, mais uma correção que é chamada TR. Agora foi criada uma outra opção de reajuste aí das parcelas pelo IPCA, que é o índice que mede a inflação. E agora a Mônica Carvalho chega para explicar tudo isso para a gente. E olha só, intervalo chegando, tem que ter ajuda, né? Essa daí agora é a Ana Luísa, ela tem 6 aninhos, é de Caldas Novas e vai chamar o nosso segundo intervalo dessa edição. É com você. Eu sou a Ana Luísa, tenho 6 anos, moro em Caldas Novas e Jornal Anguera volta já, não sai daí! Meio-dia e 35 de volta com o Jornal Anguera para falar de economia, que está chegando o nosso quadro No Fim das Contas. Financiamento imobiliário é assim, quem compra um imóvel financiado paga juros mais uma correção chamada TR. Agora foi criada outra opção de reajuste das parcelas pelo IPCA, que é o índice que mede a inflação. Veja se é arriscado e se vale a pena, viu, no nosso quadro No Fim das Contas, com a repórter de economia Mônica Carvalho. Tem gente que não gosta de pagar aluguel e sonha com a casa própria. Eu sou bastante conservador e quero ter minha casa própria e poder chegar sossegado. Ele é daqueles que precisa de um teto para chamar de seu. Só que não tem paciência para esperar, disciplina para poupar, investir, fazer o dinheiro render para comprar à vista com desconto. Parte logo para o financiamento imobiliário. E os juros? Como é que você fez? No caso eu entrei através de cooperativa e paguei minha casa. Hoje em dia eu não devo mais nada, né? E fico mais sossegado. A sorte é que os juros têm diminuído, seguindo a queda da taxa básica de juros do Banco Central, que está em 6% ao ano.
Além disso, está tendo mais concorrência entre os bancos. Agora, novidade: financiamento imobiliário também pode ser reajustado pela inflação, o IPCA. Será que isso é bom? Chamei o cara certo para ajudar a gente a entender este mercado imobiliário. Para começar, como é que estão as vendas? As incorporadoras e construtoras passaram por maus momentos depois naquele período auge da crise. Mas aos poucos as vendas começaram a aumentar um pouquinho, o volume de distratos também começou a recuar e aquele atraso de obras que existia começou também a diminuir. E o financiamento imobiliário começou a voltar. O financiamento imobiliário esse ano deve fechar quase nos mesmos patamares de um ano antes da crise. É o momento ideal para comprar porque os preços ainda estão deprimidos. Os preços ainda não começaram a reagir. Eles vão começar a reagir provavelmente a partir do ano que vem. Agora, aquele investidor que está pensando em ter um ganho com a valorização do imóvel, esse pode talvez ter um pouquinho mais de cautela e escolher o melhor momento um pouco mais à frente. Não entendi a diferença. Os preços estão bons ainda? Os preços estão bons, só que eles talvez não subam no curto prazo. E o investidor, ele quer ganho no curto prazo. Enquanto que aquele que quer para morar nem está pensando em ganho, ele está pensando na moradia dele, em reduzir o impacto no orçamento familiar, deixando de pagar aluguel. Então, para ele, o ganho já começa desde já. Ah, agora entendi. E esse tal de IPCA servindo como referência para reajuste de financiamento imobiliário? Como a pessoa está contraindo um financiamento por 30 anos e em 30 anos existem alguns surtos, alguns ciclos inflacionários, pode ser que a inflação suba muito mais do que a TR. Então a pessoa se expõe ao risco. Só que a pessoa, quando vai lá no banco fazer a simulação, ela vai encontrar uma prestação inicial menor com IPCA, e vai ficar maior, assim? Vai ficar seduzida. Uau! Exatamente. É aqui que eu vou? É aqui que eu vou, porque a prestação é menor. Ela está de olho no orçamento familiar. O problema é que, ao longo do tempo, a prestação com o IPCA vai subir mais do que a prestação com a TR. E onde que reside o risco? É porque o IPCA mede exatamente a inflação, é a economia livre. Enquanto que a TR, ela tem um redutor determinado pelo Conselho Monetário Nacional. Por isso que a TR, ela não se parece nem com a Selic e nem com o índice de preço, porque ela tem artificialmente um redutor que traz ela para mais baixo. Agora, por que será que o Banco Central autorizou todos os bancos a usarem o IPCA nos financiamentos imobiliários? O Brasil já está começando a entrar num momento econômico que talvez seja possível confiar um pouco mais em variações de preço, ou seja, o risco ele continua alto, mas ele está ficando cada vez menor. Os juros só estão baixos porque a inflação também está baixa. Então o Banco Central está confiando que no longo prazo a gente vai ter cada vez menos risco da inflação subir e, portanto, dos juros subirem de novo. Por isso que ele apostou nesse novo índice de reajuste para os financiamentos imobiliários. Exatamente. É mas isso. o risco continua existindo. Continua existindo. Pode ser menor, mas ele vai continuar existindo. Até agora, só a Caixa ofereceu um financiamento imobiliário usando o IPCA como reajuste. E você acha que outros bancos vão fazer a mesma coisa? Eu te diria o seguinte, todo movimento que a Caixa Econômica Federal faz no mercado de crédito imobiliário, os outros têm que seguir. Agora, o próprio presidente da Caixa disse que tem um risco maior, sim, e sugeriu que as pessoas conversem muito com os gerentes, se informem bastante. Viu aí? Pense bem, porque financiamento imobiliário é de longo prazo, 30 anos, já pensou? Muita coisa pode acontecer, enquanto que se você conseguir juntar dinheiro e ir aos pouquinhos, um imóvel pequeno, um imóvel maior, vai melhorando ali o lugar, o bairro, quem sabe não é melhor? Pense bem. Tchau, pessoal. Até a próxima. Boas dicas, né? Semana que vem tem mais. A gente fala agora sobre a liberação do FGTS no valor de R$ 500 a partir de sexta-feira, agora 13 de setembro, viu? Bora ver aqui no telão, então, sobre essa liberação do FGTS, né? Liberação das contas com saque imediato, então, e o valor limite ao saldo da conta ativa ou inativa, vale das duas formas, e no valor máximo de R$ 500 por conta vinculada para o saque do FGTS. A gente separou também uma outra cartela para vocês, essa daí com mais informações, que quem tem conta na Caixa Econômica recebe então a partir do dia 13 agora, né, sexta-feira 13, boa para muita gente, viu? Quem não tem conta na Caixa recebe a partir do dia 18 do 10, né, 18 de outubro, então, e o pagamento total vai ser feito até o dia 31 de março do ano que vem,
então, do saque do FGTS. A gente tem mais essa última para encerrar aí informações para vocês. Cartão e senha do cidadão, importante para quem vai fazer esse saque. Aí nos caixas eletrônicos, então tem que levar esses documentos para conseguir fazer o saque, viu? Não perde tempo não e use bem esse dinheiro, como a gente sempre mostra para você aqui, pagar conta, dar algumas prioridades também, para aproveitar bem esse saque, então, do FGTS, viu? Antes de mais uma pausa, tem participação chegando aqui pra gente, muita gente mandando mensagem em relação à reportagem da faixa de pedestres que a gente mostrou. Tem aqui, ó, o Robson diz que quanto à faixa, tinha que pegar um exemplo de Brasília, né, que lá o pedestre tem prioridade. Tem ainda aqui a Arivane de Itumbiara, diz que o pai dela foi atropelado em uma faixa de pedestre e faleceu. Mais um triste caso envolvendo, então, esse desrespeito, né, gente, à sinalização. Tem aqui Daniele, do centro. Sobre a sinalização, além das faixas, os sinais de pare da nossa cidade também estão desgastados e deveria sinalizar melhor as alterações nas ruas. Ela diz aqui que um exemplo é a Jacinto Brandão, que recentemente virou contramão, realmente. A gente vê o pessoal entrando nas ruas erradas ali, mesmo onde tem sinalização também, às vezes falta atenção. Mas, como a gente mostrou aí, está faltando corrigir essa sinalização em vários pontos aqui da cidade, principalmente nos bairros mais distantes do centro, né? Mensagem aqui do Fernando, do Dionária Rocha, falando da faixa, tem lugar que a gente está passando e não respeita, a gente quase é atropelado. Mensagem do Fernando. A Ney, moro na Avenida Walter Barra, diz que precisa urgente de ajuda das autoridades e da TV, porque aqui não respeita a velocidade. Diz que o pessoal anda o tempo todo aí na contramão, muitos acidentes. Está pedindo para ir lá fazer uma reportagem também. A gente vai passar, viu, Ney, a sua sugestão aqui para a nossa equipe, para a gente aí conferir também como é que está por aí. Olha só, intervalo e na volta você vai ver como está sendo aí a terceira edição da Feira das Profissões, que está levando vários atendimentos gratuitos à comunidade de Itumbiara. E agora, para chamar o nosso último intervalo, eu conto com a ajudinha de uma turma de bailarinas, viu? Ontem as meninas estiveram aqui com a gente no Jornal Anhanguera e deixaram o recadinho delas também. Bora ver. Olha só, pessoal, eu tô recebendo aqui no estúdio essas meninas lindas que participaram do Festival de Danças do Mercosul e hoje elas que vão chamar o intervalo pra gente. Diz aí, meninas. Jornal Anhanguera, volta já! Meio-dia e 46 de volta com o Jornal Anhanguera e hoje a gente está falando do Código de Defesa do Consumidor, que está comemorando 29 anos, né? Aqui ao vivo com a gente continua o advogado do PROCON, Silvani Moreira da Silva, que está esclarecendo as dúvidas da gente e também do pessoal de casa, né, Silvani? Eu vou com a participação do pessoal aqui, que já tem gente mandando mensagem. Eu começo com a Sara, ela disse que comprou um painel já tem um mês e até hoje a loja não foi lá para montar. Ela quer saber se ela pode procurar o PROCON. Certamente. Provavelmente, quando ela comprou, deve ter sido estipulado um prazo para estar montado. Após o encerramento desse prazo, ela sim está no direito, está procurando o PROCON ou até mesmo a loja, né, para estar fazendo essa reclamação no sentido que se monte o mais rápido possível. A gente tem que passar essa orientação também, né? Combinar tudo certinho, deixar registrado, que se não cumprir o prazo, né? Exatamente, porque é um caso até de desistência da compra, né? Em caso, se a pessoa estiver programada para estar fazendo uma montagem dentro de um certo prazo, se for extrapolado aquele prazo e não foi cumprido, né, o acordo, está susceptível até de estar rescindindo essa compra. A compra, né? A Fabiana, sou de Buriti Alegre, gostaria de saber se uma instituição pode cobrar pelo diploma de pós-graduação. Veja bem, a primeira via de documentos emitidos nas instituições, eles são de graça. A partir do momento que seja solicitada uma segunda via, aí sim pode ser cobrado por elas. Então, se ela está pedindo a primeira vez, está errado, né? Não pode fazer essa cobrança. Exatamente, a primeira vez já é de forma gratuita. Rodrigo, gostaria de saber se os juros que as empresas cobram pelo cliente passar o cartão de crédito ao invés do cartão de débito, ou dinheiro, até mesmo o dinheiro ou débito, pode estar cobrando esses juros. Veja bem, hoje já é permitido que os estabelecimentos façam essa diferenciação desde que seja informado ao consumidor, antes dele estar fazendo essa compra. Que esteja fixado em algum cartaz, alguma coisa, já diferenciando esses juros de acordo com a forma de pagamento.
O Fábio, sou aqui do bairro Novo Horizonte, tinha um chip de uma operadora de telefone celular que eu pagava via boleto, era cliente há mais de 2 anos no boleto, mas não era mais fidelidade. Aí eu tentei cancelar, me cobraram uma taxa abusiva, onde eles também diziam que eu ainda estava no prazo de fidelidade de 1 ano, mas não estava mais. Não aceitei, deixei bloquear meu número, perdi muito trabalho, pois eu sou autônomo e passava meu antigo número para todo mundo. O que eu posso fazer em relação a isso? Bom, como você disse, se já foi terminado o prazo de fidelidade, ele tem sim direito de estar fazendo a portabilidade para outra operadora e no caso específico, se houve dano a ele pode estar procurando o PROCON, que a gente vai entrar em contato com a operadora e tentar solucionar da melhor maneira possível esse problema seu. Tem aqui Poliene Xavier de Morrinhos, fez um plano de celular com o operador e o valor aumentou e ela disse que não foi o que combinaram. Aí ela não fez o pagamento e eles bloquearam o chip. O que ela deve fazer? Bom, uma coisa positiva é que as reclamações com operadoras, apesar de ser muitas, mas na grande maioria são atendidas de pronto. O telefonema que o atendente já faz, eles já resolvem imediatamente. Então procure o PROCON que com certeza você vai ter esse problema seu resolvido. Última pergunta por aqui, Delcivan, boa tarde, tira uma dúvida com o Silvani. Comprei um carro numa garagem há 3 anos, não recebi documento, ganhei na justiça, mas não resolveu. Entrei com um estelionato, mas está demorando muito, será que resolve? Bom, se já teve uma decisão judicial e não resolveu, quer dizer, a coisa está bem mais complicada, né? Tem que estar estudando esse caso dela para a gente dar uma orientação melhor para ela. Ideal ir no PROCON que vocês vão orientar também, Com certeza, a gente está lá à disposição. Se não for competência da gente estar resolvendo, mas pelo menos orientando o consumidor como que ele se proceda para estar resolvendo o problema. Tá certo, Silvani, muito obrigada, viu? Volte sempre por aqui para esclarecer a dúvida do pessoal e as nossas também. Eu que agradeço e o PROCON está lá à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato pelo telefone ou compareça lá que a gente vai ter satisfação de estar te atendendo. Beleza, muito obrigada, viu? E olha só, gente, bora mudar de assunto, hora de conhecer a nossa foto do dia, viu? Bora ver qual que foi a ganhadora de hoje. Cadê? Tá, e a nossa equipe votou na mesma que eu, viu? A foto do Zé Pequeno, ele fez esse registro aí do pôr do sol na antiga estrada de Cachoeira Dourada. A gente agradece demais a participação dele, realmente a foto ficou muito bonita, né? Hoje teve consenso por aqui no Jornal Anhanguera, a gente agradece e pede para você de casa continuar participando com a gente também, sempre mostrando as belezas aí do nosso estado. Olha só, gente, está acontecendo aqui em Itumbiara a 3ª edição da Feira das Profissões, que está levando vários atendimentos gratuitos à comunidade. Bora conferir. É a 3ª edição da Feira das Profissões, que aproxima estudantes e comunidade para uma troca de conhecimentos. Quem chega aqui encontra vários atendimentos, como testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite. E tem ainda espaço para beleza. O evento é aberto à comunidade. Hoje nós convidamos toda a comunidade de Itumbiara e cidades circunvizinhas para prestigiar o nosso evento. É a 3ª Feira das Profissões, onde nós desenvolvemos atividades de orientação, como se comportar numa entrevista de emprego, a forma de se vestir, como é importante você fazer um currículo, né, que ele possa se apresentar nessa entrevista. Aqui o Danilo está ensinando para o pessoal a importância de elaborar um bom currículo para conquistar uma vaga de emprego. Nós estamos fazendo uma avaliação do currículo para um funcionário levar um currículo bom para a entrevista de emprego e tal. Aí aqui nós estamos mostrando o erro em português, o erro na ortografia do currículo. E são erros que podem eliminar um candidato, viu? Olha aí o tanto de erro de português. E hoje tudo isso é avaliado pelas empresas na hora de uma contratação. Quais são os erros mais comuns que vocês notam quando a pessoa vai procurar um emprego? O de português e o erro do cargo, que é quando pede um auxiliar em recursos humanos, supondo, ou técnico em recursos humanos, ele vai lá e coloca outro cargo. E tem ainda teste vocacional para quem quer conhecer um pouco mais do próprio perfil profissional. Foi o que mais chamou a atenção da Vânia. Pode me ajudar a melhorar o que eu já sou, né? Porque na verdade eu sou graduada em biologia, pedagogia, eu já tenho uma certa experiência, né? Mas isso aí vai fazer com que eu me acrescento mais. E o pessoal do Conselho Regional de Enfermagem também está presente com essa unidade móvel, oferecendo vários serviços aos profissionais e estudantes da área. Por exemplo, ele precisa renovar a carteirinha profissional dele, está com a carteirinha vencida, né?
ele pode vir aqui já fazer essa renovação, registrar alguma outra atividade que ele fez uma especialização. Ele pode estar aqui também, tirar um documento, nada consta, caso ele tenha aí uma perspectiva de um novo trabalho, né? Está entrando numa seleção, ele pode vir retirar o nada consta, alguma negociação de anuidade, entre as dúvidas que ele pode tirar. Pois é, se você aí de casa quiser participar, dá um pulinho lá no Senac, que fica na rua Valdomiro Pereira, no setor Novo Horizonte. Hoje tem atendimento até as 4h30 da tarde e amanhã das 2 da tarde até as 10 da noite, viu? E olha só, a gente tem oportunidade de emprego pintando aí na sua tela também, viu? Tá desempregado, quer mudar de emprego? Fica de olho então que tem muita vaga disponível no Cine daqui de Itumbiara, viu? Roda aí. O Cine de Itumbiara está com vagas abertas para auxiliar de contabilidade para o sexo masculino e feminino, caseiro para o sexo masculino, escriturário fiscal para o sexo masculino ou feminino, oficial de serviços gerais para o sexo feminino e representante comercial autônomo para o sexo masculino. O Cine de Itumbiara funciona no VaptVupt, que fica na rua Paula Bari, 477 no Jardim América. E não esqueça de verificar antes as exigências para candidatar a uma das vagas e também de levar a carteira de trabalho e o currículo. Boa sorte para você! E acabou o Jornal Anhanguera, vai ficando por aqui. Na sequência tem Globo Esporte, Anhanguera Notícia ao longo da programação. E hoje o Jornal Anhanguera, segunda edição, mais cedo com Theo Taveira, viu? 6:50 da noite. Tchau, tchau, até amanhã. A gente encerra com imagens de Caldas Novas.